Queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez queremos juntos estudar a palavra de Deus. Desta feita, vamos meditar no conteúdo da carta aos Hebreus. Sempre rogando as vossas orações, vejamos o que a palavra de Deus nos diz. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque, sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia, logo, de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Hebreus capítulo 7, versículo 11. Então, a partir deste texto, a pergunta que queremos responder é: por que Deus fez de Jesus sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não da tribo de Levi? Mas, antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal, deixe a sua impressão e ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos assim que postarmos novos vídeos. Então, vamos continuar nosso estudo da Palavra de Deus. O escritor anônimo da carta aos Hebreus era alguém de uma cultura bíblica muito grande, principalmente no que diz respeito aos serviços do templo. Também é perceptível que ele recebeu uma iluminação do Senhor, para entender as ordenanças do templo como uma figura da obra de Cristo e dos aspectos da graça de Deus. Assim sendo, e percebendo o desconhecimento dos novos crentes, que em sua maioria eram judeus convertidos, ele passou a escrever a carta aos Hebreus para responder este e outros questionamentos dos crentes primitivos, e isto foi maravilhoso, pois deixou um tesouro de revelações com respeito ao texto veterotestamentário, que ainda hoje nos encantam. O escritor da carta aos Hebreus sabia que haviam razões para os questionamentos dos irmãos, pois eles comparavam os fatos e as doutrinas a eles ensinadas, com os escritos do Velho Testamento. Assim eram inevitáveis as dúvidas. Veja o que ele diz: porque aquele, de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Carta aos Hebreus capítulo 7 versículo 13. O primeiro argumento do escritor aos Hebreus foi: o sacerdócio levítico foi constituído sem juramento, ou seja, Deus jamais jurou que o sacerdócio levítico seria eterno. Na verdade, a escolha da tribo de Levi ocorreu pela manifestação de um sinal, a vara de Arão que floresceu. Sendo assim, se Deus resolvesse remover o sacerdócio levítico, não estaria infringindo qualquer critério de sua justiça. Veja o que ele diz: e visto que não foi feito sacerdote sem prestar juramento, porque certamente aqueles, sem juramento, foram feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Carta aos Hebreus capítulo 7 versículo 20 e 21. Continuando com nossa reflexão, o segundo argumento do autor da carta aos Hebreus foi o seguinte: havia um sacerdócio anterior ao sacerdócio levítico, ao qual Levi pagou o dízimo. Sendo assim, conforme a própria argumentação do escritor, o menor é sempre abençoado pelo maior. Desta forma, Cristo não poderia ser sumo sacerdote da menor ordem, a qual era o sacerdócio de Arão, mas sim da maior, da ordem de Melquisedeque. Vejamos o que o texto nos diz: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Pois os que, de entre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Hebreus capítulo 7 do versículo 4 ao 7. Estando Levi nos lombos de Abraão, ou seja, não havia nascido ainda, no entanto, quando seu pai Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Levi também pagou. Sendo assim, está provado que o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é maior que o sacerdócio da ordem de Levi. O terceiro argumento que o escritor da carta aos Hebreus utiliza é o seguinte: o sacerdócio da ordem de Levi é imperfeito, pois estava limitado pela morte dos sacerdotes que o exerciam. Sendo assim, Cristo não poderia dar continuidade a um sacerdócio afetado pela morte, sendo ele o que vive para sempre. Vejamos o texto bíblico.
E aqui, certamente, tomam dízimo os homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Hebreus capítulo 7 e o versículo 8. O escritor aos Hebreus ainda diz em sua carta o seguinte: e, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Hebreus, capítulo 7 e o versículo 23. Mas, antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal, deixe a sua impressão e ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos assim que postarmos novos vídeos. Então, vamos continuar nosso estudo da Palavra de Deus. O quarto argumento apresentado no capítulo 7 da Carta aos Hebreus é o mais extraordinário. Ele apresenta o sumo sacerdote Melquisedeque como um tipo de Cristo. Sendo assim, entendemos que Deus havia preparado uma ordem sacerdotal especial para que fosse compatível com a glória de seu Filho unigênito, e esta foi a razão pela qual profetizou o salmista Davi dizendo: jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110 e o verso 4. Agora, quero chamar a vossa atenção para os detalhes utilizados pelo escritor da carta aos Hebreus na defesa deste argumento. Para tanto, faremos o possível para sermos bem didáticos. A palavra-chave aqui é interpretação. Ele diz que para entendermos esta parte precisamos interpretar. Então leiamos o texto, a quem, também, Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois, também, rei de Salém, que é rei de paz. Hebreus capítulo 7 e o versículo 2. A primeira interpretação a ser feita é concernente ao nome Melquisedeque. Ele é a junção de duas palavras hebraicas, Meleque e Tzadiké. A primeira significa rei, e a segunda dá origem à palavra justiça. Por isto, seu primeiro título é Rei de Justiça, que é um título de Cristo. Continuando, ele diz que Melquisedeque também é rei de Salém, que é rei de paz. A razão desta afirmação é que a palavra Salém vem da raiz hebraica que também dá origem à palavra Shalom, que significa paz. Este também é um título messiânico. Somado a isto, o fato de não haver genealogia de Melquisedeque, tampouco o registro de sua morte, faz de Melquisedeque um tipo do Filho de Deus. Esta é a razão pela qual Cristo foi chamado pela ordem de seu sacerdócio. Desta forma, o escritor da carta aos Hebreus estruturou de forma bíblica sua argumentação, pois utilizou as evidências contidas nas Sagradas Escrituras para confirmar a legitimidade do ofício sumo sacerdotal de Cristo Jesus nosso Senhor, mesmo não sendo ele da tribo e linhagem de Levi, revelando de forma maravilhosa como Deus está no controle de todas as coisas, e que tudo foi minuciosamente elaborado pelo Senhor e registrado em sua palavra. Glória, pois, a Ele para sempre. Querido irmão e irmã, espero que este conteúdo haja contribuído com seu crescimento espiritual, e que de alguma forma desperte em nós muito mais desejo de conhecer as verdades das Escrituras. Então, se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde em tudo.